Ei gente, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês da minha leitura de Os Bridgertons, a série de livros da Julia Quinn. Eu terminei de ler essa série de livros no mês passado. Eu demorei um pouco pra ler, porque são muitos livros, então eu fiquei intercalando com outros gêneros literários, pra não ficar cansativa a leitura. E eu vou falar o que eu achei de cada livro nesse vídeo. Eu vou tentar ser bem breve, porque são muitos livros, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu já acho que vai ficar um pouquinho grande, porque como eu falei, são muitos livros, né? São 9 livros, eu quero falar de cada um. Eu não vou fazer uma resenha separada de cada um aqui, porque eu li todos esse ano e eu acho que ficaria mais legal se eu falasse de todos de uma vez só. Sem mais delongas, vamos começar por O Duque e Eu. Esse livro aqui é um pouquinho polêmico. Eu confesso que depois que eu li ele, eu precisei de muita força de vontade para continuar a leitura dos outros livros, mas ainda bem que eu continuei porque valeu a pena, os outros livros compensaram totalmente. Então vamos lá. Eu não achei esse livro um romance muito romântico, mas como assim? Primeiramente, eu não consegui me conectar com os personagens. Eu não tava gostando, aí primeiro eu comecei a sentir uma raiva do Simon, depois essa raiva do Simon passou, mas aí eu comecei a sentir uma raiva da Daphne, e daí eu comecei a sentir que nada era verdadeiro, na verdade não é, né, mas aquela sensação, né, que a gente deveria sentir, eu não tava conseguindo sentir, eu não tava conseguindo ver o romance em todas as cenas que deveriam proporcionar aquele friozinho na barriga, né, aquele romancezinho que a gente adora, mas eu achei que forçou um pouco a barra. Algumas cenas me incomodaram nesse livro, uma em especial, que eu não vou comentar aqui porque eu não quero dar spoiler nesse vídeo, mas quem leu sabe qual é. E outra coisa que me incomodou muito também foi a super proteção dos irmãos dela. Não é o primeiro romance de época que eu li na vida, O Duque e Eu, então eu sei como é o romance de época, eu sei que por ser da época tem essa questão do machismo, né, mas algumas autoras conseguem, mesmo nessa situação, mesmo nessa época, né, elas conseguem passar pra gente de uma forma um pouco mais confortável. Esse livro eu fiquei um pouco incomodada com isso, me irritou bastante algumas cenas por causa disso, o que fez cair ainda mais o livro no meu conceito. Então isso foi um ponto negativo na minha leitura, eu acabei dando só 2 estrelas pra esse livro, o que foi uma decepção, porque eu esperava muito dele, mas ainda bem que eu não desisti, porque o próximo livro conquistou meu coração, que é O Visconde que Me Amava. Nesse livro aqui eu retirei todas as minhas queixas do Anthony que eu tinha feito no livro anterior, né, por ser super protetor e tal. Realmente ele era super protetor com a irmã, né, até demais, mas nesse livro aqui eu consegui entender melhor o personagem, eu comecei a gostar mais dele e eu adorei esse livro. Eu gostei de acompanhar a redenção do Anthony, que era mais cético assim e acabou virando um bobo apaixonado. Eu também gostei muito da Kate, que é a mocinha do livro. Eu consegui me conectar muito com ela também foi uma personagem que teve uma transformação de pensamentos muito grande ao longo da história, sem ficar algo muito assim do nada, foi gradativo. E a Kate também tem uma personalidade muito marcante, o que me fez gostar ainda mais dela. Então ainda bem que eu não parei no primeiro livro, porque esse aqui me deixou com um gostinho de quero mais. Eu dei 4,5 estrelas pra ele. E o próximo, que é Um Perfeito Cavalheiro, do nosso Benedict Bridgerton. Benedict Bridgerton, eu não consigo falar rápido. Esse livro, o que mais me chamou a atenção nele é o fato dele sair um pouco do padrão do que eu achei que seria todos os livros. Então foi nele que eu vi uma ideia diferente, assim, que eu gostei. Ele é um pouco inspirado, né, na história da Cinderela, assim, com um toque de mistério, assim, um suspense pro personagem que a gente sabe, mas que a gente fica doido que ele descubra logo. Então isso fez com que eu lesse muito rápido esse livro. A mocinha também, que é a Sophie, né, que é uma menina que sofreu muito na vida. Todo o suspense que teve, o final também, que teve umas cenas, assim, mais desesperadoras, né, que eu não vou falar aqui porque senão vou dar spoiler. Esse livro foi cheio de surpresas, então eu não esperava por isso. Eu achei que seria tudo muito previsível, né? Apesar de gostoso de ler, previsível. E não foi, então eu fiquei muito surpresa com esse livro. Eu dei 4 estrelas pra ele por causa de algumas pequenas partes que me incomodaram um pouquinho, algumas falas do Benedict. De qualquer forma, eu também gostei muito dele. Eu não acho que 4 estrelas seja pouco, então ele tá muito bem no meu conceito. E vamos pro próximo livro, que é o meu favorito, Os Segredos de Colin Bridgerton. Eu acho que o Colin é um dos personagens favoritos de quase todos os leitores da série, e comigo não foi diferente. Dos filhos e filhas Bridgertons, o Colin é o meu personagem favorito, e por acaso acabou desenvolvendo um romance com a minha personagem favorita, que acabou entrando pra família, mas que não era uma Bridgerton antes, que é a Penélope. Eu não vou me arriscar a falar sobre o nome dela aqui, porque eu não sei pronunciar, mas você sabe de quem que eu tô falando, né? Esse livro é o meu favorito da série, com certeza, não só pelo casal, que são meus 2 personagens principais favoritos, mas também pela história e pela revelação que me deixou chocada nesse livro. Eu simplesmente não fazia ideia, nem imaginava, mas eu cometi um leve erro de que quando eu tava começando a leitura desse livro, eu fui no final ver quantas
páginas tinha e acabei levando um spoiler sem querer, então não façam isso quando vocês forem ler esse livro. Mas ainda assim foi chocante pra mim, porque por mais que eu peguei esse spoiler, eu peguei o spoiler já no livro que eu ia saber. Então ficou mais tranquilo por causa disso. A Penélope foi a mocinha que eu mais me identifiquei de todos os livros. Eu gosto muito dessa personagem, então eu dei 5 estrelas pra esse livro com certeza. Não só por ela, mas como eu falei, todas as outras coisas, a história, eu amei esse livro. E vamos para o 5º livro, para Sir Philip com Amor, que é da Eloise Bridgerton. Esse não é o meu livro favorito, mas eu também não desgostei dele. Eu gostei. Eu achei bem divertido, mas ele não me marcou tanto quanto outros livros na série. Eu gosto muito da Eloise, eu adoro a personalidade dela, o jeito dela, ela toda brincalhona, ela toda cheia de si, mas eu confesso que eu tinha outras expectativas pra história romântica dela em si. Porém, eu achei bastante coerente, porque somente a Eloise seria capaz de sair, fugir pra ir encontrar uma pessoa que ela nem conhece. No início eu não fui muito com a cara do Sir Philip, pra falar a verdade eu terminei o livro sem ter ido muito com a cara dele, mas os filhos dele pra mim compensaram totalmente a história, porque eu gostei muito mais dos filhos dele do que ele próprio, e acabei aceitando a felicidade da Eloise, principalmente depois de ler o último livro, que eu vou chegar lá. Então eu dei 3,5 estrelas pra esse livro aqui. E vamos pro Conde Enfeitiçado, o 6º livro da série, que fala sobre a história da Francesca. A Francesca até então tinha sido a personagem mais distante nos outros livros, então eu não tinha muita noção de como seria ela, não sabia nada sobre a personalidade dela. Eu já tinha visto nos livros anteriores que ela tinha ficado viúva, né, então eu fiquei bastante interessada em como seria a história dela, né, como que encaixaria esse marido dela que faleceu, e aí como que viria o outro. Eu fiquei curiosa pra saber como que desenvolveria, mas nem passou pela minha cabeça a história que se seguiu. Eu não vou dizer que eu não gostei do Conde Enfeitiçado, porque eu estaria mentindo, e apesar de não ser o meu favorito, esse livro me prendeu bastante. Eu fiquei extremamente curiosa como tudo desenrolaria, mesmo após ter começado a leitura, né, mesmo após ter tido uma noção ali do que aconteceria, eu ainda assim fiquei curiosa pra saber como aconteceria. E isso foi uma característica positiva pro livro, porque apesar de todos eles serem previsíveis, assim, de que o casal vai ficar junto, né, a gente já inicia o livro sabendo disso, esse aqui não foi previsível o como isso aconteceria, então eu gostei bastante por causa disso. E acabei dando 4 estrelas pra ele. E o próximo livro, que eu acho que é o que eu tava mais ansiosa pra ler desde o início lá do primeiro livro, porque a gente acompanha o crescimento dessa personagem, que é Um Beijo Inesquecível, que conta a história da Hyacinth. A história da Hyacinth foi a que eu tava mais ansiosa pra ler, por ela ser uma personagem extremamente carismática, extremamente falante. Ela tem a personalidade dela, então eu queria saber como que ela seria domada pelo amor, assim, de uma forma que encaixasse com o perfil dela. Todas as minhas expectativas foram saciadas, eu me diverti muito com o livro, assim como eu me diverti com a Hyacinth em todos os outros livros da série. Ela não é minha personagem favorita, mas com certeza tá quase lá. A personalidade dela com certeza é a mais forte de toda a série, eu queria muito ser amiga dela. O que eu mais gostei desse livro foi as aventuras dela com o mocinho, o Garrett. Esse livro é cheio de aventuras, também não teria como esperar outra coisa vindo dessa personagem, então eu dei 4 estrelas. O 8º livro, que é o A Caminho do Altar, conta a história do Gregory Bridgerton. Esse era outro livro que eu não sabia o que esperar, porque o Gregory não estava muito presente nos outros livros, ele era criança ou então estava na escola, então a gente não tinha muito contato com ele, e eu não conhecia a personalidade dele, então eu também fiquei curiosa pra conhecê-lo e pra saber como desenrolaria a história. Mas eu preciso conversar que o que eu mais gostei do livro não foi ele, e sim a mocinha, a Lucy. Acho que muita gente pode ler esse livro e não gostar da Lucy, por ela não ser uma personagem muito ousada, ela é mais na dela, ela gosta de seguir as regras à risca, ela é bem pé no chão. Mas foi exatamente por esse motivo que eu gostei tanto da Lucy, porque eu consegui entender os sentimentos dela ao longo do livro, eu consegui entender o porquê que ela agia daquela forma, porquê que ela era um pouquinho difícil assim de se soltar. A Júlia conseguiu passar muito bem essa personalidade da Lucy pro leitor, o que fez com que ela se tornasse uma das minhas personagens favoritas. Quanto ao relacionamento dos dois nesse livro, o Gregor me irritou bastante no início com todo aquele surto dele, mas no fundo eu consegui entender o porquê de tudo aquilo. Sendo o último solteiro da família, tendo visto todos os seus irmãos, até mesmo sua mãe, se casando por amor, numa época em que os casamentos assim eram raros de acontecer, ele não podia esperar diferente. Por isso eu dei 4 estrelas pro Caminho do Altar. Eu achei o final um pouco corrido demais, isso me incomodou também, porque eu acho que o que aconteceu no final poderia ter sido desenvolvido um pouquinho antes no livro, pra poder ficar mais igualado, então eu dei 4 estrelas. Eu tinha dado 3,5, mas eu aumentei pra 4, porque eu achei injusto 3,5 também, então ficou 4. E o último livro, E Viveram Felizes para Sempre. Cada capítulo desse livro, ele traz um epílogo a mais dos outros 8 livros da série, inclusive fala também sobre a história da Violet Bridgerton, que é a mamãe Bridgerton, mas como eu não posso me estender muito, eu vou falar que eu gostei muito desse livro. Ele é mais um extra, assim, pra gente ter uma noção de como aconteceram as coisas depois dos
dos finais, como ficou toda a família, então eu gostei bastante. E, claro, eu dei 4 estrelas pra ele. Agora uma opinião geral sobre a série em si. Eu gostei bastante porque a Julia consegue fazer com que a gente fique imerso completamente nessa família, né? A gente se sente parte da família, né? A gente se sente na alta sociedade lá, frequentando os bailes e íntimos da família Bridgerton, que é uma família muito querida, né? Em todo o meio daquela sociedade, na época em que eles foram inseridos. Então eu gostei bastante da leitura, como eu falei, tiveram alguns pontos em alguns livros que me incomodaram um pouco, algumas coisas que eu achei que extrapolaram um pouco o limite do que me deixa confortável lendo um romance de época, né, devido a todas as características da época. Mas no fim, se for parar pra olhar com uma opinião geral assim do que eu achei da série em si, eu gostei bastante. Em breve vai sair uma série na Netflix também, vai chamar Bridgertons. Cada temporada vai ser um livro, se não me engano. Então eu tô muito ansiosa pra ver como eles vão desenvolver tudo isso, pra poder ver nas telinhas nessa família tão querida no mundo literário. Mas então é isso, obrigada por ter assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você já conhece a série Bridgerton, comenta aqui embaixo se você concorda com as minhas opiniões ou o que você achou da série em si. Se você ainda não conhece, é uma ótima oportunidade pra você conhecer, caso você goste de romances de época ou nunca tenha tido contato com esse gênero. Muito obrigada por ter assistido até aqui, não se esqueça de comentar, de deixar o seu like aqui embaixo, de compartilhar com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal também pra você estar me acompanhando. Ative o sininho pra você receber notificações dos meus próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!